Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Boleirês, a linguagem da bola. Estamos aqui hoje com a mesa completa para comentar a classificação do Grêmio lá em Brasília, num jogo bem mais ou menos, e uma outra situação meio chata que aconteceu no Beira-Rio, né? O Internacional, mais uma vez, não teve sucesso e acabou eliminado da Copa do Brasil. E aí, @OLeoBatata? Fechem as portas da instituição. Bah, mas que é isso? E @Estevam Peralta? O erro do planejamento no gauchão vai custando caro pro Inter. É verdade. Mas e que tu acha de tudo isso? @Cartana182. Falar do Grêmio, na verdade, né? Thiago Santos e Lucas Silva não dá mais. Concordo em gênero, número e grau. E eu, @CarlosPacheco_27, que já vou lançar a primeira pergunta aqui para os colorados, que é a seguinte: o que é melhor? Jogar com o Zé Gabriel jogando contra ou com o Pedro Henrique e acabar com 10? Não sei se o Batata quer responder essa pergunta ou posso falar um pouco sobre o jogo. Não, vai lá. Pra mim, qualquer coisa se botar ali vai estar errado mesmo. Não tem coisa boa, né? Pra se falar do time do Inter. Bom, então vou começar falando um pouco sobre o jogo. Acho que o Inter fez um bom primeiro tempo. Não abriu o placar. Foi 0-0, mas o Inter mudou bastante. Muita movimentação no ataque, como no meio. Patrick com muita liberdade. Denilson também. Uri Alberto e Tyson. Tyson foi muito bem no primeiro tempo. Então, o Inter não marcou. Terminou o primeiro tempo 0-0. E no segundo tempo, com a infelicidade, né? O Pedro Henrique deixa o pé mais uma vez. Afasta a bola e deixa o pé, que já tinha feito isso contra o Fortaleza e foi expulso. E fez a segunda vez, é inacreditável. E como eu disse no meu destaque inicial, o planejamento, né? O Pedro Henrique era o terceiro jogo dele hoje. Jogou no começo do gauchão ali, depois agora jogou contra o Fortaleza no Brasileiro e contra o Vitória na Copa do Brasil. E vai custando caro, com duas infelicidades, desculpa a palavra, mas uma cabacice, né? Ser expulso dessa maneira em 2 jogos seguidos, inacreditável, e deixou o time na mão. Acho que foi muito mais do que as escolhas do Ramires, que nem tava, né? Tá com Covid, espero que se recupere, mas o jogo passou por isso, pela expulsão do Pedro Henrique. O Vitória cresceu no jogo, acertou um chute do Diney de fora da área. Acho que o Daniel meio que falhou naquele gol, apesar que a bola foi muito, muito forte. Ele caiu antes, a bola bate na trave, depois Eu Samuel... vou fazer uma confidência aqui, hein? O Batata mandou no nosso grupo uma figurinha do Paulo Vitor dizendo: só não vale bomba. Tá. E aí o Samuel aproveitou, abriu o placar, depois o Inter conseguiu fazer uma tabelinha de cabeça e o Johnny marcou o gol do empate. Depois o Inter tomou 2 gols também, que esses últimos 2 gols não teve nenhuma culpa do goleiro, foi um golaço de fora da área e depois uma cabeçada também indefensável, e o Inter perde, né? O Inter também estava morto com 1 a menos, tentou dar uma mudada, botou o Maurício, depois entrou o Bosquilha no finalzinho e foi expulso em menos de 5 minutos, entrou o Caio Vidal também, não teve muita chance, chutou uma bola no goleiro só. Então custa caro, né? O Inter não teve um planejamento bom no gauchão, de utilizar bastante a base, de ver quem poderia ser aproveitado agora, e o Inter chegou num estágio que não tinha praticamente nenhum zagueiro confiável, né? Só o Cuesta, que também é muito questionado por mim, também pelo Batata. E o Inter não tem nenhum zagueiro confiável. O Zé Gabriel fez aquela bizarrice contra o Fortaleza, também vinha mal, mesmo que é um zagueiro que consegue construir o jogo, mas defensivamente muito mal. O Lucas Ribeiro também não inspira nenhuma confiança. E o Pedro Henrique fez seus poucos jogos aí e mesmo que eu acho que é um zagueiro que tem um potencial, mas foi muito mal, né? 2 expulsões seguidas, inadmissível, ainda mais por burrice, né? Por cabacice, eu já disse.
porque 2 expulsões deixando o pé no adversário é inadmissível. E prejudicou o Inter e prejudicou o planejamento, né? Porque o Inter tinha um planejamento financeiro de chegar até as quartas de final na Copa do Brasil, caiu 2 fases antes e isso vai comprometer o planejamento financeiro do Inter, né? Vai ter que tirar a receita de outro lado. O Inter vendeu o Praxedes, não sei se a gente vai falar depois dessa venda, né? Mas o Inter vai acabar tendo que vender os jovens por menos do que eles valem, porque o Inter está quebrado financeiramente. Então não sei o que vai acontecer agora, né? Estamos gravando agora nessa noite de quinta-feira pós-jogo. Não sei se o Ramírez vai ser demitido, porque já havia uma pressão muito grande em cima dele. Mas acho que o planejamento do Inter e também com uma má sorte, né? Má preparação dos jovens que entraram ali na fogueira, o Pedro Henrique, e ter feito isso que ele fez, vai prejudicar o ano do Inter, que agora só tem a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, que tem que se recuperar, né? Vem de uma derrota vexatória contra o Fortaleza e tem jogo contra o Bahia no final de semana, um adversário bem difícil lá no Nordeste. Passa programa e a bancada colorada tá sempre na mesma, né? Discutindo sobre como melhorar o Inter, se o Ramírez tem que sair, qual é o problema do Inter, mas eu vou bater o bingo do Batata hoje nos nossos grupos de WhatsApp, um que eu faço parte junto com ele. Eles deram 3 sugestões, né? Investir num psicotécnico ou numa mãe de santo. E a terceira opção é fazer uma reunião de pedido de desculpa pro Fabrício, né? O Batata. Vamos ver se o Batata concorda comigo. E todas as alternativas não dá? Pode ser também. É impressionante, né, Nick? Não tem explicação para o que acontece com o Inter. Não tem explicação, cara. Não tem. O Abelão, ele veio com sal grosso no banco e também não deu certo, né? Então eu só acho meio injusto o que o Estevam falou sobre o Pedro Henrique e tal, porque, cara, é muito complicado. Eu penso assim nesses guris que estão tendo uma responsabilidade muito grande no Inter, né? Porque a espinha dorsal é aquilo que a gente sempre fala, a gente tá parecendo até o Renato nas coletivas, né? É sempre a mesma coisa, nós colorados no programa. A espinha dorsal é extremamente cagalhona, cara. O nosso querido amigo Rafael de Abreu me mandou um áudio de um amigo dele falando, né, do lance do segundo gol do Vitória, que o cara acerta um chutaço. É o segundo nesse ano, né, que acerta um chutaço. O primeiro foi o Léo Chu. Aí agora, esse meia do Vitória, né. Que o Edenilson, no lance, eu acabei não vendo até esse detalhe, né, o Edenilson se ajoelha, né, depois do gol. Igual o Dourado fez num jogo, acho que foi no Grenal também. Não lembro agora qual jogo que ele fez, né? Que o Inter tomou um gol e ele se ajoelhou, né? E como se estivesse chorando, né? Ou lamentando o gol que o Inter tomou. Então é isso, cara. Hoje não dá nem para botar a culpa no Ramírez, né? Porque o Ramírez não estava em campo. Hoje a culpa é totalmente dos jogadores. E uma coisa que eu comentei sobre também. Isso, se demitir o Ramírez, aí ele pode entrar com processo, né? Porque não pode demitir uma pessoa que tá com Covid. Isso, não, a mesma coisa aconteceu no lado azul, mas tu não estava no programa ainda. Mas aconteceu, aí a gente vai repetir, né, o que aconteceu no outro lado. Mas enfim, só manifestando minha brabeza novamente, né? Aí no último jogo, depois da derrota pro Fortaleza, os caras falam, o vice-presidente do Inter vai lá e fala: ah, mas tem que mudar tem que respeitar o modelo gaúcho, né, de jogar futebol. Aí os jogadores, o Patrick deu uma entrevista no meio do jogo, falando que, dando a entender, né, que eles, junto com o Ramírez, né, eles conversaram para jogar num esquema de jogo, né, num modelo de jogo que favorecesse os jogadores, por isso que fez um primeiro tempo com melhor qualidade, né? Mas e aí o que aconteceu? Foi lá e perdeu também. Então, né, aos críticos ferrenhos de treinadores do Inter, né, que
Agora, o que mais vai ter também, novamente, né? E a gente sempre segue falando que a menor dos culpados, né, sempre é o treinador. É claro que ele tem uma boa parcela de culpa pelos jogadores não entenderem aquilo que ele está falando, né, ou não conseguirem reproduzir aquilo que ele pede, né? Mas o maior culpado, cara, são esses jogadores do Inter. Enquanto esses caras não saírem, o Inter não vai. Cara, o Inter não ganha nem gauchão com esses caras. Esses caras não ganharam nem gauchão com o Inter. E eles se acham no direito de pedir para um treinador mudar a sua metodologia, a sua forma de trabalhar, para que eles se sintam mais confortáveis. Sendo que, né, nesse estilo de jogo, né, que a gente pode dizer que é um estilo mais reativo, vamos dizer assim, que eles se sentiram melhor, que foi aquilo que o Abel vinha fazendo, né? Eles também não ganharam. Eles também não ganharam com o Odair, quando o Odair estava aí fazendo o trabalho dele, né? E aí, o que eu acho mais engraçado é que dos fiadores, né, desse tipo dessa reclamação é o Edenilson, né? Que no jogo contra o Grêmio, na derrota, né, do Grenal no primeiro jogo da final do Gauchão, ele vai lá e fala na entrevista que o time poderia jogar, né, depois que fez o gol, jogar de uma maneira mais inteligente, recuar as linhas e tudo mais, e sentar no placar, né? E isso quer dizer a forma reativa, né? Não aquilo que o Ramires vem trabalhando, que é um jogo mais propositivo. E aí hoje o Inter sai perdendo, eles vão lá e acham o gol com o Johnny, e os próprios jogadores não fazem isso. O Inter continuou uma desorganização defensiva, né? Tentou atacar. Por que hoje, sem o Ramires na beira do campo, eles não fizeram isso? Sendo que depois do jogo, o grande Edenilson foi lá e falou na entrevista. Por que hoje, sem o Ramires, ele não chamou os jogadores e falou: ó, cara, vamos lá, agora vamos segurar o placar, a gente tá se classificando com esse placar e tudo mais, estamos jogando na nossa casa, estamos com um a menos, vamos fazer isso. Não, o Inter continuou com a desorganização defensiva, né, e no primeiro tempo não conseguiu, não foi eficiente nas chances que criou, né, e então, cara, esses jogadores aí, né, enquanto a gente tiver eles jogando pela equipe do Inter, o Inter não vai ganhar nada, e eu volto a repetir, né, eu tô esperando ansiosamente um jogador do Grêmio ir na bandeirinha e dançar a valsa. É aí que vai acabar essa maldição. Calma. Fica tranquilo que a gente não vai cair nessa. O pessoal tá eu espero. Eu espero que tenha algum que faça isso. Ô, Batata, sabe que uma das maiores culpas do Grêmio passar 15 anos sem ganhar título foi o pessoal cantar aquela música, né? O Grêmio vai sair, nem vou completar. E sabe que pararam de cantar aquela música e o Grêmio voltou a ganhar. Mas eu vou até contar uma história pessoal. Contra o Galo, na final da Copa do Brasil em 2016, ninguém cantava a música e tava tudo bem. Aí o Bolanhos meteu o gol, começaram a cantar. Deu 1 minuto, o Casares acertou aquela bola do meio de campo. Cara, é incrível. A zica é gigantesca. A maldição. É uma maldição total. Ô, Batata, só pra corrigir ali... O Fabrício é mais forte. Batata, só pra corrigir, acho que a gente não discorda ali, que diz que discorda de mim por causa do Pedro Henrique. Eu critiquei o planejamento do Inter, né? O Pedro Henrique jogar tão poucos jogos para uma decisão como hoje, mas não exime a culpa dele, né? Ser 2 jogos seguidos, ser expulso por uma indisciplina, né? Deixar o pé no colega de trabalho e prejudicar o time, né? Porque o Inter já foi prejudicado no jogo contra o Fortaleza e hoje custou a eliminação. Tá certo, é um guri, mas tem passagem por seleção de base e tem a sua grande parcela de culpa na eliminação de hoje. Contar para os amigos colorados aí, o que vocês acharam da atuação do Johnny hoje? Tão pedido pelos colorados, fez o gol, o que vocês acharam da atuação dele hoje? Eu gostei. Ele jogou como zagueiro, né? Ele jogou como zagueiro, né? Isso que eu queria comentar, Batata, que o Inter quando ficou com 1 a menos, o Inter estava marcando numa linha de 5 e muito por isso que o Vitória tinha tanto espaço ali naquele que chamam, né, de
funil naquela parte do campo e que o Diney conseguiu acertar aquele chute. Depois também, não me recordo o nome do jogador do Vitória, que acertou também o segundo gol, um golaço. Então acho que foi um erro ali, jogar numa linha de 5, porque não tinha, era melhor, até o Pedrinho falou isso, né, na transmissão, era melhor o Inter fazer 2 linhas de 4 e se fechar, porque numa linha de 5 ele deixava muito espaço ali naquele meio, e aí o Vitória conseguiu arriscar 2 chutes, tiveram uma felicidade e conseguiram a classificação a partir disso. Agora, uma questão só, o Estevam até comentou que o Inter fez um bom jogo no primeiro tempo. Eu achei uma partida média, na verdade, no primeiro tempo. Achei que o Inter jogou legal, ele tipo, conseguiu ter alguma oportunidade, outra, mas não teve também todo aquele volume como poderia se esperar no adversário contra o Vitória. Inclusive, o Vitória teve uma ou duas oportunidades, mas a verdade é que estava um pouco melhor em relação aos últimos jogos. Essa formatação, quando o Inter acaba colocando o Galhardo e o Yuri Alberto, e tendo às vezes, quando tem a bola, principalmente, esses dois jogadores mais à frente e tal, liberando mais os laterais, acaba funcionando melhor. Até um amigo nosso, Rafael Souza, falou num outro grupo ali, que lembra um pouco o time do Cudê, embora com menos intensidade, e é verdade, acho que o Inter, talvez seja por aí o caminho para dar uma melhorada, mas ainda tem muita coisa para ser ajustada. Como eu já falei no último programa ali, eu acho que faltam algumas peças para o Inter praticar esse jogo aí. Além do armador na meia cancha, um volante com capacidade de armar, na minha concepção, tem essa questão na zaga aí, nenhum companheiro do Cuesta serve bem ao Inter. Então é muito complicado, o Inter sempre passa por perrengue, porque alguém coloca o Inter nessa situação. Hoje foi pelo menino com a expulsão, o Pedro Henrique aí, e claro, teve o azar dos caras acertarem 2 pombos sem asa, isso aí, foi azar mesmo. Acontece que o azar no futebol se manifesta direto, né? Só que quando tu tá jogando bem, quando tu tá sólido, tu às vezes passa por cima, e hoje não foi o contrário. Isso não é azar, né, Pacheco? Do momento que tu dá espaço para os caras chutarem, uma hora eles vão acertar, tá ligado? Não é azar. Os caras estão marcando errado, eles não fecham o meio. Os caras têm sempre a bola na meia lua. Sim, claro. Não, claro, mas ainda assim foi de extrema felicidade, né? Mas igual, claro, evidentemente que se tu bloqueia, tu não dá chance pro azar. Vocês querem falar da venda do Praxedes agora ou vamos esperar vocês falarem do jogo do Grêmio contra o Brasiliense pra gente falar no final? Não, pode falar agora. Vender Praxedes para ficar com o Edenilson, ficar com o Patrick, com o Dourado, com o Lindoso. Ai, te foder. Faz parte da renovação aí do elenco colorado, né? Não, deixa eu comentar sobre isso. Os valores, né, que o Inter vai ganhar quase 40 milhões de reais. E, querendo ou não, o Inter tem que ter 90 milhões de reais em vendas de jogadores, né? E, querendo ou não, os jovens vão ser vendidos. Acho que não foi um absurdo o Praxedes ser vendido. É um jogador que eu acho que tem muito potencial, que poderia criar esse potencial aqui no Inter, mas o Inter tem que vender alguém. E eu acho que essa venda só vai ser ok se o Inter conseguir se livrar. Conseguir não, vai ter que se livrar desses jogadores que o Batata citou, né? O Edenilson agora no meio do ano abre a janela lá da Arábia, do mundo árabe. Acho que o Inter tem que se livrar dele, do Dourado. A gente já falou do Lomba, que encerra o contrato no final do ano. O Lindoso, né? Que até o Batata, né? A gente discutiu que... Até a gente discutiu fora do programa, né? Que eu acho que o Inter recusou a investida do Santos porque o Dourado estava machucado e aí não ia ter ninguém para essa reserva do Johnny. E eu questionei o Batata, né? Porque não subiu o Lucas Vital para ser banco do Johnny enquanto o Dourado não se recupera. Então o Inter tem que se livrar desses jogadores. E a venda do Praxedes, querendo ou não, eu acho que foi ok. Eu queria que o Inter desenvolvesse ele aqui, mas o Inter, na situação financeira que ele está, ele vai ter que vender. Não é triste, mas é o que vai acontecer. Para se recuperar financeiramente, o Inter vai ter que começar a vender os jovens que tem e se livrar ali na frente agora desses medalhões, né? Lomba, Dourado, Edenilson. O Inter renovou agora com o Patrick, mas eu acho que se o Patrick tiver uma boa proposta para ele, o Inter vai ter que vender, porque daqui a pouco não vai ter mais tempo para vender o Patrick e para reformular esse elenco. Como vocês já citaram, né? Zagueiros, o Inter vai ter que agora para Libertadores, para o Brasileiro, vai ter que contratar zagueiro. No mínimo 2 zagueiros o Inter vai ter que trazer. Não tem zagueiros de confiança, além do Cuesta, que já disse, já é questionado. Um lateral esquerdo também o Inter tem que ir ao mercado. O volante, não sei se vão ir buscar, porque não tem dinheiro. Mas acho que essa venda do Praxedes, querendo ou não, foi ok, foi boa para o Inter.
nos moldes do futebol brasileiro, foi a sexta maior venda, mas é triste que o Inter tenha que vender seus ativos para pagar o rombo que as gestões anteriores deram, né? O Inter desde 2011, 2012 é uma máquina de contratar sem critério. A gente viu um monte de jogadores ganhando altos salários e quando chega o final do contrato renovam porque não querem perder o jogador de graça, um jogador que não agrega nada. Então vai ser assim sempre se o Inter não se readequar, né? O Inter vai ter que se livrar desses jogadores caros para montar um elenco competitivo de acordo com o seu time. Mas tem outra coisa, né, Estevam? Desculpa, Pacheco, te interromper. Não, vai lá. Mas esses jogadores aí que a gente tem falado, eles não vão mais ser vendidos, né? Quem é que vai querer contratar o Edenilson? Quem é que vai querer contratar o Patrick? Esses caras que só fracassam. Não. Aqui no Brasil, eu acho que eles nem têm mercado mais. Né? Não, aqui no Brasil Não, o Edenilson tem. Pra fora, o Inter consegue vender Patrick e Edenilson. Isso eu não tenho dúvida. Dourado também. Nem que seja pro mundo árabe. O Inter tem Lindoso, Lomba, vai ser jogadores que vão ser liberados. Mas, querendo ou não, que sejam liberados. Não dá pra ficar um jogador caro gastando, né? Eu já fiquei batendo na tecla 900 vezes, né? Sobre o Inter gastar 600 mil em goleiros. 2 goleiros, um é de vidro, Danilo Fernandes, e o Lomba que toma peru sempre. E aí o Inter gastando 600 mil, 500, 600 mil por mês em jogadores medíocres. E eu queria também comentar sobre o Guerreiro, né? Que nem foi convocado para a seleção peruana. Estou muito triste com uma notícia dessa. Tô atirando foguetes aqui em casa. Porque é um jogador ingrato. Foi ingrato com o Inter. O Inter abraçou ele na dificuldade. Depois ele forçou a saída. E eu acho que o Inter podia pensar, né? Deixar ele embora, porque o Inter, imagina quanto que o Inter vai gastar nesses 6 meses que tem. Vamos supor que ele ganha 500 mil, que ele não ganha 500 mil, mas se ele ganha 500 mil, são 3 milhões até o final do ano. Então, o Inter que não tem dinheiro, que libere ele. Tá, o Inter fez jogo duro para mostrar que não é assim que os jogadores vão fazer birra e vão embora, mas querendo ou não, são 3 milhões, né? Um jogador que não tá nada afim de jogar no Inter. Então, o Inter tem que parar de gastar esses dinheiro, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vira uma bola de neve com os jogadores medíocres que além não tem vontade de vestir a camisa do Inter, não entregam nada tecnicamente. Ô, Estevam. Para aí, Pacheco, deixa eu só... Vai. Vou te interromper de novo, só para terminar, tá? Vai. Esses jogadores, tá, que a gente tá citando e tudo mais, é triste ver isso agora no Inter, porque são caras que, bem como tu falou, Estevam, ou eles não querem jogar no Inter, ou eles são um bando de bunda mole que estão tomando conta do clube, né? Tanto que hoje eles até pediram para mudar uma metodologia, um conceito de um treinador, cara. Uns caras que não ganharam bosta nenhuma, não ganharam nenhum regional, né? E digo mais, eu avisei aqui, a gente até brigou, o Tyson nem entrevista pós-jogo ele dá, né? E hoje, mais uma vez, ele não apareceu depois do jogo ali durante a transmissão do jogo, né, na TV. Ele nem apareceu para dar entrevista. O nosso novo capitão. Não acreditar o que fizeram com o Inter, cara. Mas, ô, Batata, tu acha que o Tyson é o mudou menor tanto dos problemas, pelo amor de Deus, Batata. Aí tu tá completamente errado, Eu tô falando em questão de liderança. Eu não falei nada em relação à bola. Não, mas vocês mesmo que falaram não me lembro se foi fora do programa, que o Tyson não era um perfil de liderança. Até eu falei com vocês, acho que ele pode se tornar um perfil de liderança pelo seu. Mas é isso que eu tô falando, ele não é. Não, tá, foi uma coisa que eu sempre falei, que eu falei desde tu tá cobrando uma coisa que tu achou que ele não era e não é. Aí tu tá cobrando uma coisa que tu já sabia. Não, eu não tô cobrando, eu tô dizendo que eu tô trazendo pra ti, porque tu achou que ele seria um líder que tava faltando pro time do Inter, e eu tô mostrando. Cara, né? Mas ele pode se tornar um líder. Como pode? Tem 32 anos. Tem 32 anos, vai se tornar líder agora, pelo amor de Deus. Mas não, olha só, Batata, tu acha que mudou tanto o Inter hoje? Eu achei que não teve. Mudou a formatação tática, mas não é nenhuma novidade. O Inter já usou em alguns jogos o time dessa maneira. Acho que umas 2 ou 3 partidas já tinha jogado assim. Não, sim, mas o Batata disse que os jogadores pediram pra trocar um conceito do treinador. Eles pediram, eu não. Mas falou no intervalo. Mas tava com o Yuri Alberto e o Galhardo
lado do outro, não tinha nenhum cara aberto pela direita. O Saravia no primeiro tempo apoiou. E eu achei bem diferente, assim. E não gostei. No primeiro tempo até tudo bem, criou bastante, mas eu não gostei da organização ofensiva. Oi? Eu acho que a gente já tinha visto ele jogar dessa maneira. Até acho que no segundo Grenal aqui no Campeonato Gaúcho a gente viu. Acho que teve mais algum jogo que o Inter jogou mais ou menos assim também. Então eu não achei tanta novidade assim. Não, mas é que eles foram os jogadores que pediram para jogar dessa forma. Novidade, cara. Né? Só que eu achei. Só que eu achei o Inter totalmente. Não, mas eu não disse que foi novidade. Eu só tô dizendo que eles mudaram. Eles pediram para mudar. Eles só pediram para mudar. E eu achei o Inter mais desorganizado ofensiva e defensivamente. Dessa forma que eles pediram para jogar. Batata. Tyson pediu para falar agora no coletivo. Depois não me adianta, né? É a mesma coisa do Guerreiro lá. Mas depois do jogo, tu quer o quê? Quer que ele fale aonde? Não, eu quero ali na transmissão. Coisa que o Edenilson fez hoje. Tá. Tu quer docinho na cama também. Cafezinho. Não, eu sou torcedor. Eu sou torcedor, eu quero ver os jogadores que, depois de mais um vexame, principalmente o capitão do time, apareça na hora que tem que aparecer, que é logo depois do jogo, para explicar o que aconteceu. Mas, Estevão, só pra falar o que eu ia comentar antes ali, cara, eu acho uma ruim a venda do Praxedes, meu, porque a gente comenta que todo o programa que o Inter tá precisando de mais qualidade, de alguns jogadores em algumas posições, jogador com característica de armação. Aí tu pega o Praxedes e é justamente um guri que tem característica de armação, que poderia ser lapidado para ser usado nesse time, e o Inter vende ele. Eu concordo com o que tu disse de liberar alguns nomes caros que não estão jogando, principalmente o Guerreiro, mas, cara, vender os guris antes de jogar, assim, antes de trazer algum resultado, isso aí não vai levar o Inter a lugar nenhum, porque se não tem dinheiro para contratar e se vai vender os guri bons antes de jogar, vai ter jogador o quê? Só vai ter jogador médio mesmo. Não, mas, ô Pacheco, os valores, querendo ou não, ele tem 19 anos. Tem algumas coisas para desenvolver. A gente comentou em outro grupo, né? Que ele tem que aprender a marcar, tem que ser um jogador mais intenso. Ele tem muita qualidade com a bola nos pés. Mas ele tem umas coisas a melhorar. Que ele pode melhorar ele no Bragantino e vai render os 10% do Inter. Sei que é pouco, mas vai render. E 6 milhões pro Inter, agora, na situação que todos os clubes veem que o Inter tá quebrado, que precisa de dinheiro, foi uma boa, porque, querendo ou não, ele teria que se desenvolver no Inter, que é um time que só moe os jovens, a torcida enche o saco, e querendo ou não, ele não estavam testando ele. É o mesmo problema do Jean-Pierre, que a gente tanto fala, que ele tinha que jogar um pouquinho mais atrás, o Praxedes podia jogar um pouquinho mais atrás também, mas não foi testado. Aí joga numa zona que tem muita gente. Ele se destacou em alguns jogos com o Abel lá, principalmente naquele jogo contra o Boca lá na Libertadores, que ele foi muito bem, mas depois ele decaiu bastante. Então acho que a venda, na necessidade do Inter, os valores, foi bom. Eu também queria que ele ficasse, que ele se desenvolvesse aqui, mas o Inter está num caos econômico. O Inter tem que vender 90 milhões de jogadores por causa do rombo que as outras direções deixaram. Não digo nem a última, mas vem de 3 gerações de diretoria que o Inter só tem rombo. O Inter, lembrando, o Inter deu de reforço pro Odair Trellis e Bruno Silva. Se a gente vai botar no salário ali, imagina quanto que custou só Trellis e Bruno Silva. Não tô nem citando os outros, né? Dudu, Natanael, esses que estão pagando o salário até agora. O Natanael, o Dudu não sei se já o Inter já rescindiu o contrato, mas o Natanael estão pagando o salário até agora. Então o Inter contrata sem critério, e isso tem que mudar. E querendo ou não, a bomba estourou, vai estourar num jovem. Porque o Inter tem que fazer dinheiro, infelizmente. Senão vai virar um Cruzeiro, um Botafogo da vida. O Inter tem uma das maiores dívidas do Brasil. E vai ter que fazer dinheiro pro jovem. Fazer o quê? Ô Estevão, mas também se vender os guris na incubadora e não puder trazer ninguém, vai ficar tipo o Vasco daí, né? Eu não tô dizendo que vai ficar, mas tipo... É que olhando pro Inter em campo hoje, cara, o Inter precisa de algumas peças. E todo mundo diz que o Inter não pode contratar. Se não vai botar os guri também, vai fazer o quê, cara? Não tem espaço pra melhorar. E se for dispensar... O Praxedes foi um jogador que é um jogador que o Inter tem muito jogador no meio ali, que pode suprir a ausência dele. Repetindo, eu não queria que o Inter vendesse Praxedes, mas eu entendo e os valores foram ok, porque o Inter tá quebrado e tem que fazer dinheiro, infelizmente. O Inter não tá nessa posição de escolher quem vai contratar ainda, quem vai vender.
querendo ou não, o Bragantino chegou aqui e vai pagar os 40 milhões à vista. Bom, então não sei se os amigos querem falar alguma coisa mais de Inter. Eu tenho só, na verdade, cara, toda semana os Colorados estão falando a mesma coisa, né, meu? Mas já que o Pacheco, já que o Estevam e o Batatas falaram ali que estão precisando de goleiro e de um meio-campo, né? Bateram bastante nessa tecla. Acho que tem dois que a gente pode servir da arena ali, que é o Paulo Vitor e o GPR. Leva o Paulo Vitor pra tua casa. Leva o Paulo Vitor pra tua casa, Cartão. Não, cara, pô, goleiro barato tá precisando. Daniel falhou Experiente. hoje. Experiente, né? Campeão gaúcho, campeão da Recopa, pô. E Mas o Lucas Silva também, né? o Lucas Silva, vamos dar um tempo pra ele. Mas então, já que a gente tá entrando nesse tema, Carteira, me diz o que tu achou dessa partida aqui. Olha, o Grêmio foi mal. A gente só não tá tão bravo com o Grêmio porque o Inter ofuscou o jogo horrível que o Grêmio fez aí. O Grêmio classificou, na verdade, né? E o Grêmio viajou para Brasília para jogar lá naquele campo horrível. Já tinha ganho de 2-0 na arena, um jogo sonolento pra caramba. Para mim, o Brasiliense, na verdade, esteve mais perto de ganhar que o Grêmio. Apesar que o Grêmio teve, acho que a melhor chance do jogo, com o Ferreira chutando na trave ali no meio do segundo tempo. Mas é aquilo que eu falei no meu destaque inicial, né? O Lucas Silva e o Santos não podem jogar juntos. Não dá, não tem como. A saída de bola do Grêmio fica muito lenta. O Grêmio acaba demorando para a bola chegar no Ferreira para ter alguma vantagem no 1-1, ou, sei lá, para pegar o lateral junto com os pontos ali para fazer uma superioridade em cima dos laterais do outro time. E também não consegue, porque a bola demora muito para chegar. E daí o Grêmio fica naquele toca a bola para um lado, toca a bola para o outro, ou estica uma bola para o Diego Souza conseguir matar na frente lá e fazer um pivô, alguma coisa, e daí fica aquele jogo que o Grêmio já fazia com o Renato no final do trabalho dele, e não, acaba em nada, né? Não cria chance e fica um jogo lento e morto. Cara, uma questão assim que eu já falava sobre o Grêmio do Renato, eu vou falar sobre o Grêmio de hoje e também serve para o Inter, é o seguinte: a diferença entre um time de futebol e um emaranhado de jogadores em campo é, em grande parte, ter um volante com capacidade de armação. Quem tem o volante com capacidade de armação tem o básico para começar a ter um time. Quem não tem, está condenado a ser um emaranhado. E o Grêmio, com o Thiago Santos e o Lucas Silva, está condenado a ser um emaranhado. Nenhum deles tem a capacidade de armação, ainda são pesados, ou seja, além de não ter armação, também não tem muita mobilidade, vai tentar daqui a pouco correr demais e não ter armação, mas conseguir combater bastante, também não tem isso. E, cara, realmente, foi isso que tu disse, o Grêmio, assim como no outro jogo que eles jogaram juntos aqui em Porto Alegre contra o Brasiliense, foi um jogo horrível, o Grêmio não criou quase nada, e o que mais me preocupa, na verdade, de tudo isso, é o Thiago Nunes repetindo essas questões, porque a gente viu o Thiago Nunes chegar aqui no Grêmio, nos primeiros jogos ele colocou um time que fazia bastante sentido, né? Colocou o Thiago Santos ao lado do Matheus Henrique, nenhum deles tem capacidade de armação, mas usava o Jean-Pierre numa espécie de tripé, o Jean-Pierre que tem capacidade de armação vinha buscar a bola para ajudar nessa questão, enquanto que também na hora de marcar não era tão demandado, porque tinha os outros dois, e o Grêmio conseguiu jogar bem nesses momentos, buscando muita jogada de lado, muita coisa assim. Aí, no primeiro Grenal, ele vai lá e inventa de colocar o Michael e já liquida a mobilidade do Grêmio. Aí, pô, já, né, nosso meio campo foi mal, o primeiro Grenal foi terrível dessa forma. Aí, pessoal, no segundo Grenal agora ele não vai repetir o erro, ele vai lá e bota o Michael de novo, e de novo ele complica o Grêmio demais. Olha, até ali o Michael tem que ser substituído no final do primeiro tempo, o Grêmio estava mal no jogo. E depois disso, eu penso, pô, agora deu, agora ele aprendeu de vez que tem que deixar o meio campo certo, com armação, com mobilidade, com tudo, mesmo que não tenha o Jean-Pierre, o Darlan jogou alguns jogos e deu uma dinâmica parecida, tá ótimo. Aí ele agora, todos esses jogos, ele continua cometendo o mesmo erro e piorando, até usando o Thiago Santos ao lado do Lucas Silva, que piora ainda mais em relação ao que era o Michael, só perdia em mobilidade, assim perde em mobilidade e em armação. Ele destrói o meio campo do Grêmio para nada. E eu fico muito preocupado com isso. Eu quero acreditar que ele está fazendo isso porque ele não tem muitas opções, já que o Matheus está na seleção, já que o Darlan
tá com Covid. Eu sei que a gente tem a opção do Fernando Henrique e do Bob Sim, que eu particularmente usaria, que são dois ótimos guris ali. Eu acho que era uma boa hora de dar oportunidade para eles, até porque o jogo não era tão difícil assim. Mas eu até entendo. Essa crítica ela é muito válida, porque todo o trabalho que o Grêmio vem fazendo aí nos jogos da Sul-Americana, no jogo da Recopa Gaúcha ali, de testar os guris, podia ter esse jogo aí, porque agora esse jogo basicamente ele é o último assim que dá para testar mesmo, né? Daria para testar, porque agora é jogos do Brasileiro e jogos da Sul-Americana e depois jogos da Copa do Brasil, que já são mais importantes, e daí não vai ter tempo para testar. O bicho vai pegar agora. A gente testou bastante nesses jogos que eu citei, só que tem que começar a botar em prática, né? Não adianta ficar sempre no teste ali e nunca botar os guris para jogar de verdade. Mas Cara, a questão do Grêmio ali, cara, quando joga... Não, eu queria só completar aqui, só dizer o seguinte, eu quero acreditar que ele colocou o Lucas Silva para aquelas questões de vestiário, o cara que é mais velho, é amigo dos caras, quis botar ainda assim, mas que isso não vai se perpetuar. Agora, voltando o Matheus, voltando o Darlan, não vai, a gente nunca mais vai ter que ter o desprazer de ver jogar o Lucas Silva lá do Thiago Santos. Continue. Não é porque a gente não gosta do Lucas Silva e do Thiago Santos, cara. O Thiago Santos, depois que entrou no Grêmio Sim. ali, cara, a sustentação que ele deu naquele setor ali defensivamente foi absurda, sabe? Mas o Grêmio perde muito ofensivamente quando os dois estão jogando juntos. Pra mim tem que ser um ou outro. Eu acho que pra ti também. Né? Sim, claro. Que nem tu falou, quando o Matheus Henrique voltar, assume ali a posição normal. Só que enquanto eles não estão aí, acho que podia, no mínimo, fazer uma troca. Hoje eu acho que não precisava ter os dois ali na contenção, cara, porque a jogada do Brasiliense era muito mais de lado, não tinha tanta gente pelo meio, sabe? Então não precisava ter os dois ali, cabeça de área, marcador e tal. E depois da coletiva... Ô, Pacheco, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não tenho acompanhado muitos jogos do Grêmio. Fico sabendo mais aqui pelas análises de vocês, por isso que eu quero fazer a pergunta para vocês também, né? E tem uma relação até um pouco com o Inter, porque eu não sei, pelo que eu vejo vocês falando, eu não consigo ver uma evolução também do trabalho do Thiago Nunes, assim como o do Ramírez. Mas é que o Inter, ele tá numa fiasqueira danada, né? Então, vamos dizer assim que o Grêmio, ele tá passando meio que despercebido, né? E aí também tem a questão que o Douglas Costa ainda não estreou, provável que seja relacionado para o próximo jogo também. Daqui a pouco seja um alívio que o time do Grêmio vai ter, né? Com a chegada dele, com a volta dos jogadores que estão com Covid, o Ferreira também, né? Mas pelo que eu ouço vocês falando, e aí eu quero saber de vocês, né? Se vocês veem alguma evolução do trabalho do Ramírez para o trabalho que era feito pelo Renato. Tudo bem que cai na mesma questão que eu falei no último programa, né? Do Thiago. Sim, do trabalho do Renato pro trabalho do Thiago, né? Mas também tem aquela questão, né? Que eu falei no último programa, que não tem tempo para treinar, né? Então pode ser que não tenha muita evolução também por causa disso. Mas, ô Batata, eu acho que o ponto é bem que eu comentei ali antes, né? Não só questão de treinamento e tal. O Grêmio evoluiu. E não acho que não é por questão de treinamento nem nada, é por essa questão do meio de campo aí. Do nada ele pegou o meio campo. Ao trabalho do Renato e o trabalho do Thiago Nunes, tá ligado? Eu acho que melhorou, no final do trabalho do Renato pro começo do Thiago Nunes, eu acho que o Grêmio evolui bastante, né? Tanto na questão também do físico, né? O Grêmio parece que tá correndo mais e tá se movimentando mais no campo. Na minha concepção em relação ao Renato, melhorou muito, porque o Grêmio começou a fazer sentido, né? Desde que o Thiago Nunes entrou ali, eu falei nos primeiros programas ali que eu tava muito empolgado, porque o Grêmio começou a fazer sentido em campo, os jogadores começaram a ter posição, o Grêmio começou a ter movimentos ordenados, os jogadores estarem nas posições certas, a ter mais intensidade, melhorou fisicamente, como o Cartana falou, o Grêmio melhorou 110% logo que ele entrou. Só que aí é o que eu trouxe ali. Do nada ele começou a estragar o meio de campo por querer, sabe, assim, sem nenhum sentido. E até hoje vi muita gente criticando o Jean-Pierre. Claro que o Jean-Pierre oscila bastante, tem pouca intensidade, mas, esse meio campo prejudica demais ele, ainda mais porque jogaram os dois volantes lado a lado e deixaram ele mais como camisa 10 e não num tripé,
E aí, pô, a gente sabe que quando ele fica lá na frente, de costa pro gol, não joga nada, eu nem vou falar isso mais uma vez, tô careca de falar isso já, mas prejudica ele também. Então acho que essas escalações horríveis do meio campo começaram a prejudicar demais o Grêmio e fez com que o trabalho parasse de evoluir e até evoluísse um pouquinho na minha concepção. Mas também, claro, tem os desfalques aí da Covid e tudo isso, e a gente tá passando um pouco incólume, porque o Inter tá muito pior, e porque o Grêmio tá tendo uma sequência mais leve, né, depois dessa decisão do Campeonato Gaúcho, o Grêmio tá tendo a sorte de ter uma sequência de jogos um pouco mais tranquila. Que o Grêmio, ele assim, tipo, não tá enchendo os olhos, mas bem ou mal ele tá passando as competições, pegou a Sul-Americana ali, que é uma competição que tinha os adversários mais fáceis, e a queda do Renato se deu ali pela queda pro Del Valle, né, e tal, teve toda aquela situação lá, a demissão dele, a entrada do Thiago, e daí a gente passa na Sul-Americana com basicamente metade dos jogos jogando com o time de 23 lá, time reserva, e passa na Copa do Brasil fácil também, porque o adversário era mais fácil. E ganha os Grenais também, né? Ganha os Grenais e é campeão gaúcho, e isso, claro, que mascara um pouco, mas o Grêmio, realmente, eu acho que não tá enchendo os olhos, assim, meu Deus, o Thiago Nunes revolucionou o futebol aqui, e a gente vai ganhar tudo por causa dele. Não, acho que tem que continuar o trabalho, e eu acho que a gente só vai ver mesmo a cara do Grêmio quando começar a pegar nas fases agora as oitavas, e quando chegar na Sul-Americana, ele pegar os times mais fortes, o estrangeiro, e no Brasileirão, quando pegar as equipes que vão lutar pelo título, não é mesmo? Tipo o Flamengo, o Palmeiras, São Paulo, o Atlético Mineiro. Eu acho que daí que vai ser os testes mesmo, para ver se o time vai corresponder mesmo. Ah, cara, eu espero que agora ele pare de fazer esses erros aí ridículos e volte com o time que faz sentido. E eu acho que se isso acontecer, tem tudo já pra gente encaixar um bom futebol, que eu acho que aquele time tem toda a condição de ter, ainda mais entrando o Douglas Costa na equipe, que a gente tá na expectativa que aconteça logo. Me preocupa um pouco que ele falou na entrevista coletiva hoje, que o Thiago Santos e o Lucas Silva se completam e tal, mas eu acho que ele falou isso muito tempo para não queimar. Claro que o treinador vai chegar na coletiva e queimar os caras, né? Então eu espero que seja um pouco por isso que ele falou e não que ele pense de verdade nisso, até porque eu acredito que ele não vai. O Matheus Henrique é titular do Grêmio e ninguém tem dúvida disso, então eu duvido que ele tire. Mas só para fechar aqui, um registro só que eu quero fazer sobre o jogo do Grêmio é que como é bom ter o Diogo Souza de volta, né? Porque no meio do terror que foi o jogo, teve um pouco de luz, que era cada vez que o Diogo Souza pegava na bola, ele mostrava como ele tem qualidade. Olha, é impressionante. Ele fez um cruzamento quase de costas, lá grudado na lateral. O Jonathan Robert, eu acho que foi o melhor do Grêmio, na minha opinião. Na minha opinião foi o Diego, mas é verdade. O Jonathan Robert teve alguns bons lances também. Mas, cara, é impressionante pra mim o que joga de bola o Diego Souza. Mas então, acho que vamos ficando por aqui. Os seus amigos têm algo mais para comentar? Só queria falar sobre os times nordestinos, né? Que teve uma polêmica essa semana de um jornalista que falou que muito mal das equipes nordestinas, e a gente aqui no programa a gente valoriza muito, né? A gente valorizava já o Fortaleza com o Rogério Ceni, né? A gente falava do bom trabalho do time do Ceará, né? E agora, né? Nessa fase da Copa do Brasil tiveram várias equipes lá do Nordeste, né? Inclusive o Vitória, que se classificaram e tiraram grandes equipes, né? O CRB tirou o Palmeiras, a Juazeirense tirou o Cruzeiro, né? E o Fortaleza passou pelo Ceará e tal. E também teve Vitória, né? Então o Nordeste muito bem representado e fazendo bons trabalhos, né? E tendo boas estruturas, né? São trabalhos muito promissores. Uma pena que o investimento lá no Nordeste não é tão grande quanto no Sudeste, né? Mais no Sudeste e Sul do país, né? Que a gente vê que aqui tem muito mais investimento, né? Imagina se esses clubes com mais dinheiro, o que eles poderiam aprontar, né? Não, cara, e a gente vê, olha, tu comentou aí, o Fortaleza, o Ceará, o Bahia, pô, são times que nos últimos anos vêm fazendo ótimos trabalhos no geral, de administração, de campo, tudo, então estão se destacando mesmo, e a gente consegue olhar para eles hoje, não tem a impressão de que eles vão brigar para não cair e tal, que a gente tinha algumas vezes, tem a impressão que pelo contrário, eles estão se catapultando para brigar por coisa mais alta, assim que possível. A gente pode estar passando por uma revolução no futebol brasileiro, né? Daqui quem sabe, um tempo, né? Esses times brigando por algo grande mesmo.
E é que nem o Batata falou, se tivesse mais investimento, né? Mas a gente vê alguns times se alavancando no futebol, tipo, que é o caso do Bragantino, por exemplo, né? Que subiu e a gente não sabia qual era a expectativa. A expectativa era normal de um time que sobe da Série B, né? De cair no próximo no ano que joga A, ou brigar para não cair, né? E não foi o que Tem. aconteceu, ficou bem na tabela. Não, cara, e a gente tem pô, o Atlético Paranaense nos últimos anos ganhando vários títulos, e tem também os 12 tradicionais grandes clubes brasileiros cometendo muitos erros, né, cara? A gente pode ver, por exemplo, o Botafogo e o Vasco passando pelo que estão passando já há tantos anos, o Cruzeiro, que tá num buraco que começou há não tanto tempo, mas que é muito fundo também. Então, olha, realmente não, a gente não vê o que o futuro nos reserva aí em relação ao cenário do futebol brasileiro. Só rapidinho, mano. Queria mandar um salve aí pra família do amigo meu que eu fiz na pandemia e tal. Zé. A gente começou muito no mundo virtual, né? De não ver as pessoas. E daí, através dos amigos que a gente tinha um grupo que a gente jogava online e tal, juntos, eu conheci um cara, um baita gremista, velho. A gente trocava muita ideia sobre o Grêmio, que é o Juninho Pereira. E ele acabou falecendo, mano. Hoje teve umas complicações de câncer e tal. E daí eu quero só mandar um abraço pra família aí. E é isso, mano. Se cuidem e tenham sempre atentos aí à saúde de vocês, gurizada. É, cara, realmente é complicado. Deixar um abraço aqui também. Eu aposto que é o desejo de todos os participantes da mesa. Mas vamos ficando por aqui hoje. Deixar um abraço a todo mundo que nos escutou também. E siga @oboleiras nas redes sociais. Tchau.